Thaís, foi muito interessante como terminou essa reportagem da Adriana de Luca. Porque é óbvio para todos nós, sobretudo para o nosso público, que é um público engajado, informado, acompanha a política, acompanha a economia. Quanto menos blocos partidários, mais fácil compor uma coligação. Isso é o óbvio do óbvio, né? A gente lembra Lula, quando assumiu a primeira vez, quantos caciques ele tinha que sentar para conversar e fazer um governo. Isso daí chegou a Dilma ter que negociar com 12, 13, o Bolsonaro já caiu um pouco, mas de qualquer jeito é cacique que não acaba mais para o cara formar um governo. Então, tá lá, isso aí todo mundo entendeu. Mas essa reportagem termina com um alerta muito interessante. Ela diz o seguinte: reforça a posição do presidente do partido. Beleza. E como é que fica com as emendas do relator, que reforçam o presidente da Câmara? Ou todo esse jogo acaba, no fundo, no Arthur Lira? Pois é, William, essa mesma pesquisa sobre a qual a gente viu a reportagem agora, ela também mostra o empoderamento do Congresso, como o Congresso está mais forte, como ele vem se tornando mais forte nos últimos anos. E passa não só por isso que você acabou de citar, as emendas do relator, porque essa projeção, ela é uma projeção bastante interessante. Ela é uma projeção do fortalecimento dos partidos do Centrão, especialmente PL, do presidente Jair Bolsonaro, PP, Republicanos, e aí tem o PSD de Gilberto Kassab e o PT, que se ganhar a eleição, que se porventura ganhar a eleição presidencial, vai encontrar um Congresso que não é um Congresso que hoje está aliado a ele na campanha eleitoral. E mais do que isso, em tese, seria muito mais fácil a governabilidade com 12 partidos. É isso que se esperava, né? Com a cláusula de barreira, é a diminuição. Mas o que vai encontrar o próximo governante, o próximo presidente do país? Vai encontrar um Congresso completamente forte, um Congresso que hoje, em tese, depende muito menos do Executivo. E aí que está a grande jogada, William. Como é que você antecipa a formação desses blocos, Caio? Uma coisa é ir para a campanha, sobretudo regionalizada como ela é, a outra é a capacidade de formar isso que esses dispositivos aos quais a Thaís se referiu, a reportagem também, que foram colocados em prática para reduzir o número. Acho que tem um número mágico, que é 171, não estou me referindo ao Código Penal, estelionato, mas é o número mágico para você, é o número de deputados que você precisa ter no Congresso para você, em caso de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou um caso de um processo de impeachment, você precisa ter de votos para impedir o avanço de um processo de impeachment ou de uma denúncia. Então, o número mágico é 171, que na verdade são 342 votos favoráveis para a abertura de impeachment. Esse é o número mágico que todo mundo persegue. E é curioso e ruim até, como analista político, me incomoda o fato do número mágico não ser mais o 308 da emenda constitucional, né? O número de parlamentares que você precisa ter para aprovar uma emenda constitucional. A preocupação já do Bolsonaro, já do Temer, e provavelmente do vencedor do ano que vem, seja Bolsonaro, seja Lula, passa a ter uma base de 200 votos, uma base conservadora, no limite, para, em uma eventual instabilidade política, para conter a força do Congresso Nacional, que o Congresso tem desde 2015, para conseguir se segurar no cargo. Então, esse é o número. 171 deputados que precisa ter. O Lula está montando isso nesse evento de ontem, a gente mencionou isso aqui. O Lula já está pensando a campanha do Lula está pensando em 3 momentos. Primeiro, em ganhar, né? Tem um otimismo que eu não considero salto alto. Segundo, em assumir, né? Que aí tem uma operação com sociedade civil e por aí vai. E terceiro, em governar. Que é isso que nós estamos tratando nessa parte. Exatamente. Essa operação está muito em curso. Quando esse pessoal do MDB vai lá... Tá, mas com quem ele vai governar? Ele vai governar com 7 partidos da esquerda, e vai governar com PSD e vai governar com MDB. Não digo na completude, mas em grande parte desses partidos. É esse o número mágico que eles estão perseguindo. Dá mais ou menos, eu tenho ouvido de caciques do PT, 230 deputados. É o cálculo que eles estão fazendo, que é 50 a mais do que o 171, e negociações pontuais para aprovar eventuais reformas. É disso que se trata. Deixa eu trazer para a Raquel, que a Raquel muitas vezes, com o jeito dela observar as coisas, ela coloca uma perspectiva que ajuda a gente a entender o quadro. Você consegue perceber a formação desses blocos em torno de quais eixos, Raquel, ou não dá?
William, o Caio trouxe um ponto muito interessante, né? Ele disse que os governos no Brasil eles estão se formando não para governar, mas para não serem apeados. Então, é um problema muito grave para o andamento de qualquer tipo de reforma, para qualquer coisa que se queira fazer no país. Hoje, a percepção que eu vejo conversando com as pessoas é parecida com o que o Caio coloca no seguinte sentido: se Lula se vencer a eleição, ele vai ter os partidos da esquerda com ele, ele vai ter partidos bastante fortalecidos, que são os partidos que hoje apoiam o Bolsonaro, o PP, republicanos, o PL, e tem um centro aí que perdeu muito espaço em 2018, que é o MDB, o PSDB e Cidadania, outros, que eles vão... A aposta hoje de articuladores da política é que eles vão sair ainda mais enfraquecidos dessas eleições e que eles vão precisar, de alguma forma, se escorar no PT, incluindo o próprio PSDB, para poder se rearticular e tentar remontar os seus partidos. Você trouxe à mesa agora a questão daqueles que são tão poderosos agora nesses últimos tempos, sobretudo, Thaís Arbex. Eu estou falando do Centrão, capitaneado por Arthur Lira. Nesse quadro que nós trouxemos na reportagem, e considerando a eficácia ou não dessas cláusulas que sugerem que se reduza o número de partidos no Congresso, como é que fica a posição dele? William, se esse quadro traçado pela pesquisa realmente se confirmar nas eleições de outubro, Arthur Lira volta, se ele for reeleito, e tudo leva a crer que vai ser reeleito em outubro, volta bastante forte para disputar essa nova eleição à presidência da Câmara. Afinal de contas, o que a gente está vendo é que há um fortalecimento, tende a ter um fortalecimento dos partidos que hoje estão na base de Arthur Lira, né? Porque ele conseguiu criar ali na disputa pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, desculpe, um arco de alianças bastante forte. Ele conseguiu encontrar aliados bastante fortes. E aliados esses que perceberam que a cláusula de barreira seria determinante e que estão trabalhando há bastante tempo para fazer bancadas fortes. Então, Arthur Lira volta empoderado, mas é importante dizer também que esses partidos tendem a cobrar um preço, e aqui eu não estou sendo literal, importante dizer, mais alto para apoiar essa reeleição de Lira no ano que vem, eventualmente no ano que vem. Caio, a gente costuma dizer, as pessoas às vezes sempre cai a ficha na cabeça da gente, quando a gente pensa que na noite do 2 de outubro a gente já sabe qual é a cara do próximo governo. Em função, porque já temos as bancadas. Sim. Qual vai ser essa cara? Acho que o Congresso não costuma mudar muito, assim, né? Ele tem um perfil homens, perfil masculino, perfil empresarial, perfil liberal, e com uma renovação que costuma variar entre 40% e 60%, né? A depender do crédito que a população e o eleitorado dá à política. Ou seja, é um Congresso que costuma ser elitista. E logo sendo elitista, costuma atender a uma agenda que a elite política econômica do país tem mais preferência do que, vamos chamar assim, minorias. Embora minoria seja um termo, acho que até mais desgastado hoje em dia. Então, a cara desse Congresso, eu acho que tende a se manter mais ou menos parecida com a de hoje, só que eu penso que, independentemente do resultado da eleição presidencial, o bolsonarismo, os bolsonaristas estarão muito mais bem representados lá dentro, com um perfil distinto dos bolsonaristas de 2018, Bia Kicis, Hélio Lopes, o Príncipe. Eu acho que vai ter mais gente. Acho que se o Lula ganhar, vai ter uma oposição muito aguerrida, muito forte, num contexto social e econômico muito mais difícil do que ele assumiu. E acho também que muito do que o Bolsonaro está fazendo visando a se estruturar tal qual o Trump fez nos Estados Unidos, como uma força política principal de oposição ao lulismo e ao petismo. Uma manchete sua, Raquel, senão o Caio sempre rouba o último tempo. E eu, como gosto de fazer essa intriga, qual vai ser a cara desse Congresso? Sua manchete.
Conservador, William, conservador, liberal, e vai ser bastante desafiador para qualquer novo governo, porque o Congresso está com a chave do cofre.